vai se arriscar a desafiar a democracia no Brasil? Quem ligou? E o que a lei diz é que isso estará resguardado para que se possa exatamente chegar a essa circunstância. É o que não pode acontecer. Os ministros retomaram o julgamento de um recurso em habeas corpus que trata sobre o caso de um homem condenado por roubo qualificado, estupro e uso de arma. Isentar o imposto de renda apenas os deficientes aposentados fere os princípios da dignidade humana, dos valores sociais do trabalho e da igualdade. Olá, boa noite. Boa noite. Terça-feira é dia de sessões nas turmas do Supremo Tribunal Federal. Na segunda turma, os ministros julgaram vários processos. A repórter Carla Lucena acompanhou e tem os detalhes pra gente. Oi, Carla. Boa noite. Foi exatamente isso, William. Boa noite para você, boa noite a todos. Então, na segunda turma, um dos processos julgados foi uma ação penal do deputado federal Newton Cardoso Júnior. Ele foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter cometido crime ambiental no transporte ilegal de carvão vegetal e ainda de ter dificultado as fiscalizações. Esses delitos teriam ocorrido em 2008. Nessa época, o deputado federal era diretor-geral de uma siderúrgica e também de uma agropecuária que ficam no interior de Minas Gerais. Na sessão de hoje da segunda turma, por unanimidade, os ministros decidiram absolver o deputado. Veja. Na ação penal contra o deputado federal Newton Cardoso Júnior, por unanimidade, os ministros consideraram que o crime de transporte ilegal de carvão prescreveu porque a denúncia foi recebida em 2010. Já sobre tentar dificultar a fiscalização e emitir documento falso, todos os ministros decidiram pela absolvição por falta de provas. Ocorre que, após a análise minudente do conjunto probatório produzido nos autos, concluí que não há elementos concretos de prova capazes de indicar a atuação efetiva do acusado, Newton Cardoso Júnior, que o vincule à prática do ato ilícito em comento. As acusações penais não se presumem provadas, cabendo inteiramente ao Ministério Público o ônus de demonstrar a culpabilidade do réu. E observo que, em relação aos demais crimes imputados ao réu, tanto de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal, como aquele tipificado no artigo 69 da lei que define os crimes ambientais, também, senhor presidente, estou de inteiro acordo com as razões que o eminente ministro, o relator, o ministro Edson Fachin, expôs de maneira bastante precisa em seu douto voto. Também eu considero que, até como bem posto pelo próprio Ministério Público, que de uma maneira honesta deixa claro, primeiro, que a prescrição ocorreu e não por falta, fique claro, deixa o Supremo Tribunal, mas pelo andar da própria dinâmica e estrutura, neste caso, com uma das imputações feitas com período diminuto e que, portanto, não alcançou-se a prescrição por inércia do Poder Judiciário, mas por uma dinâmica própria. Na linha do que já foi aqui considerado pelo eminente relator e também agora pelo douto revisor, eu estou às inteiras acompanhando os seus respectivos votos. Os ministros também decidiram por maioria que o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, acusado de desviar recursos de obras públicas de São Paulo, deve permanecer livre. Faltava apenas o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que tinha pedido vista no começo do mês, quando o julgamento estava empatado. Estamos simplesmente aplicando a legislação processual vigente para convolar a prisão preventiva e medidas cautelares alternativas a fim de colocar o paciente à disposição do juízo, bem como das demais autoridades investigadoras, sem prejuízo de que seja novamente preso caso fatos supervenientes assim o determinem ou exijam. A segunda turma ainda negou um dos pedidos do ex-ministro Gedel Vieira Lima para quebrar sigilo telefônico do Núcleo de Inteligência da Polícia Federal em Salvador. Foi a partir dessa ligação anônima que a PF encontrou no ano passado 51 milhões de reais em caixas e malas no apartamento que seria do ex-ministro. O Núcleo de Inteligência da Polícia Federal ser um órgão público e, portanto, submeter-se aos princípios que regem a administração pública,
dentre os quais se destaca o da publicidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da República, é certo que o direito à informação, como qualquer outro, não tem caráter absoluto, merecendo análise à luz do caso concreto. E, no caso, a quebra de sigilo de dados telefônicos, tal como desejada pela defesa, não tem como objeto a investigação da prática de qualquer infração penal. Quem ligou? E o que a lei diz é que isso estará resguardado para que se possa exatamente chegar a essa circunstância. É o que não pode acontecer. Sobre poder participar de depoimentos de processos contra ele, o ministro relator Edson Fachin disse que já foi autorizado. Os ministros também permitiram que a defesa tenha acesso ao material de perícia coletado pela PF. E antes de começar os julgamentos, os ministros deram as boas-vindas à ministra Carmen Lúcia, que agora retorna à segunda turma. Dou as boas-vindas à nossa prezada ministra Carmen Lúcia, que se reintegra a esta segunda turma. Tenho certeza que prestará excelentes serviços como vinha prestando e como prestou na presidência. Registrar a presença sempre luminosa da eminente ministra Carmen Lúcia, que hoje retoma o exercício da jurisdição nesta colenda segunda turma. Meu enorme agrado de retornar a esta que tem sido uma das partes da minha casa nos últimos anos. Ainda na segunda turma, pedidos de vista do ministro Ricardo Lewandowski suspenderam o julgamento de 3 inquéritos. Um deles investiga o atual ministro das Relações Exteriores, o senador licenciado Aloísio Nunes. Ele é acusado de ter recebido R$500 mil da Odebrecht por meio de Caixa 2 em 2010 para a campanha eleitoral ao Senado. Os outros 2 inquéritos suspensos são dos senadores Aécio Neves e Tião Viana e também do irmão dele, o governador do Acre, Jorge Viana. Aécio Neves é acusado de ter recebido propina em contratos relacionados a Furnas. Já os irmãos Vianas são acusados de Caixa 2. Esses inquéritos ainda não têm uma data para serem retomados na segunda turma. E agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Carla. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal também se reuniu e retomou um julgamento iniciado no começo deste mês. Os ministros retomaram o julgamento de um recurso em habeas corpus que trata sobre o caso de um homem condenado por roubo qualificado, estupro e uso de arma. A defesa pede a nulidade do processo e da condenação de mais de 11 anos de prisão com base em laudo da perícia que aponta sangue de outra pessoa na cena do crime. O julgamento começou na sessão do dia 4 de setembro. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela absolvição do homem. Já o ministro Luiz Roberto Barroso votou pelo não conhecimento do recurso. O julgamento foi suspenso com o pedido de vista da ministra Rosa Weber. Hoje, ao retomar o julgamento, a ministra Rosa Weber destacou que as investigações identificam apenas um dos homens responsáveis pelo crime de roubo e estupro, com base em depoimento da vítima. Foi reconhecido pela vítima da violência sexual, sem sombra de dúvidas, pois esta, diferentemente de sua mãe, manteve mais contato com o acusado e pôde ver o rosto dele antes de ser vendada e violentada. Ressaltou ainda que a delação do criminoso identificado, que aponta o autor do recurso como comparsa, não é válida de credibilidade. A constatação pericial pelo laudo de que o sangue encontrado na colcha do quarto da vítima pertencia ao réu Jackson retira, na minha visão, toda a credibilidade da sua delação. E votou seguindo o entendimento do relator, ministro Marco Aurélio, pelo provimento do recurso, absolvendo o réu. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui. Tem outras informações da turma. Boa noite, Karina. Boa noite. Tráfico de entorpecentes e patrocínio infiel também estiveram como tema na primeira turma, né? É uma pauta bastante alongada na primeira turma. Vários habeas corpus, todos eles da relatoria do ministro Marco Aurélio. E grande parte desses habeas corpus acabaram denegados pela primeira turma. E um deles trata justamente desse suposto crime em que uma advogada teria sido acusada pelo Ministério Público por ter patrocinado em um mesmo processo, em um inventário, ela ter sido advogada de 4 herdeiros, mas com
com interesses divergentes dentro do próprio processo, o que, para o Ministério Público, caracterizaria o crime tipificado no artigo 355 do Código Penal, que é justamente esse patrocínio infiel. No habeas corpus, julgado pela turma dessa advogada, ela buscava o trancamento da ação penal, mas os ministros entenderam que haveria uma confusão entre o pedido da advogada nesse habeas corpus com o mérito da ação penal e que, portanto, acabavam denegando a ordem nesse sentido também, porque disse, olha, o trancamento da ação penal tem a ver com o esclarecimento do cometimento ou não deste crime, desse tipo penal, e que, portanto, haveria essa confusão e acabaram denegando. E também entenderam que não havia um iminente perigo do direito dessa advogada de ir e vir a ensejar, ainda que de ofício, a concessão da ordem nesse habeas corpus, que acabou sendo denegado por votação unânime. Um outro habeas corpus também, da relatoria do ministro Marco Aurélio, foi retomado com o voto vista do ministro Luiz Fux, que até um primeiro momento da sessão de hoje da primeira turma, presidiu a turma e depois passou a palavra para o ministro Alexandre de Moraes, que é efetivamente o presidente da primeira turma. Mas no voto do ministro Luiz Fux, ele trouxe um fato novo para o caso de um policial militar que estava sendo acusado de tráfico ilícito de entorpecentes e de uso de material proibido e também sobre... dentro de um estabelecimento prisional, junto com outros 5 corréus, e que, de acordo com o ministro Luiz Fux, no seu voto, já teria tido uma sentença absolutória lá na ação penal onde ele estava sendo julgado. E, nesse sentido, o ministro Luiz Fux votou hoje no sentido de julgar prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto. Mas, como o relator, ministro Marco Aurélio, não tinha tido conhecimento dessa sentença absolutória, ele acabou suspendendo, pedindo o adiamento desse julgamento do habeas corpus, que deve retornar à turma para o julgamento final, tão logo o ministro Marco Aurélio disponibilize. Mas vários outros habeas corpus também foram julgados, aplicados súmulas do Supremo e, como eu disse, a grande maioria acabou denegado. Obrigado, Karina. Obrigada, Karina. E amanhã você volta, né? Até amanhã. Até lá. E você vai ver a seguir no Jornal de Justiça, no terceiro dia à frente da Presidência da República, ministro Dias Toffoli recebe jornalistas no Palácio do Planalto. Ninguém vai se arriscar a desafiar a democracia no Brasil. Hoje foi o terceiro dia do presidente do Supremo e do CNJ, ministro Dias Toffoli, à frente da Presidência da República. Durante todo o dia, ele teve compromissos no Palácio do Planalto. Nós vamos falar ao vivo agora com a repórter Viviane Novaes, que acompanhou os trabalhos e tem as informações. Oi, Viviane. Boa noite. Oi, William. Boa noite e boa noite a todos. O presidente interino da República, ministro Dias Toffoli, concedeu uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto no meio da tarde. Vamos ver na reportagem. O presidente em exercício reuniu a imprensa no Salão Leste do Palácio do Planalto e cumprimentou os jornalistas um a um. O ministro Dias Toffoli comentou o momento eleitoral do país. Aquele que vier a ser o ungido pelas urnas, ele vai ter que dialogar. Nós estamos falando de uma nação que é a 4ª maior democracia do mundo. Nós temos 147 milhões de eleitores, 210 milhões de habitantes. É um país muito complexo, não é um país fácil. O presidente destacou o papel dos candidatos. Tenho certeza que todos os candidatos que hoje estão colocados para a disputa do primeiro turno têm clareza de que o respeito às regras do jogo faz parte da possibilidade de uma vitória em um eventual segundo turno. Ninguém vai se arriscar a desafiar a democracia no Brasil. Nós estamos atentos a defender a democracia no Brasil. Falou ainda dos atos que assinou à frente da Presidência da República, entre eles a medida provisória que reabre o prazo de inscrição na Previdência Complementar para os servidores públicos. Vai no sentido de desonerar o orçamento público em relação à Previdência e os servidores públicos terem um prazo maior para optarem por um fundo de previdência complementar. Então é extremamente positivo, tanto para o Estado quanto para os servidores optarem. O presidente interino da República ressaltou o papel do Judiciário.
O papel do STF é sempre garantir a Constituição e a lei. E este papel nós iremos continuar cumprindo. Depois dessa coletiva, o presidente em exercício recebeu ministros de Estado, políticos e integrantes do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. O ministro Dias Toffoli retorna para a presidência do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Agora voltamos ao estúdio. Obrigada, Viviane. Reconhecido o direito para que o servidor público receba as diferenças salariais referentes à progressão funcional, a decisão é do TRF da Primeira Região. Kelly Marques é servidora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região há 5 anos. Desde que assumiu o cargo de analista de informática, vem sendo avaliada ano a ano para se graduar na função e ter direito ao recebimento de diferenças no salário. São 3 classes, 3 grandes classes, A, B e C. Quando você entra na classe A e passa 5 anos nessa classe A. Para mudar da classe A para a classe B, existem alguns requisitos que você tem que cumprir, como, por exemplo, curso, essas avaliações de desempenho. Kelly passa pelo que no serviço público é chamado de progressão funcional. As progressões, elas significam exatamente esse crescimento na carreira do servidor público. Ela pode se dar pelo tempo de trabalho que ele tem ou por uma questão de qualificação. Mas, em muitos casos, a progressão na função não significa diretamente ou imediatamente dinheiro no bolso. Tanto que muitos servidores precisam ir à justiça para conseguir receber as diferenças geradas por essas promoções. Um deles venceu aqui no TRF da Primeira Região, um processo que se arrastava na justiça porque a União alegava que não havia dinheiro para pagar as diferenças salariais referentes à progressão funcional. O caso foi analisado pela 3ª turma. O juiz convocado, César Augusto Barzi, assinou sentença que, acompanhada à unanimidade pelos demais componentes do órgão julgador, destacou na sentença que, considerando que a dívida já foi reconhecida e a administração confessa que não pagou a sua totalidade e, pelo contrário, está submetendo o servidor a um trâmite burocrático interminável que data desde 2011 para fazer um pagamento salarial induvidoso, é evidente que está havendo abuso por parte da administração. Os desembargadores ressaltaram que a desculpa de falta de dotação orçamentária não pode ser usada para protelar o pagamento por mais de uma década e, desta forma, ordenou que ele seja feito. A decisão é importante porque ela cita, inclusive, a questão orçamentária. Uma coisa é a administração se organizar para não ferir situações e previsões orçamentárias. Outra coisa é, ao longo dos anos, a administração não se preparar, não pedir uma dotação orçamentária para o próximo ano. Essa justificativa, ela não pode se prolongar indefinidamente no tempo. Consultado por nossa reportagem, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão confirmou por nota que pagamentos como estes, reconhecidos pelo TRF1, ocorrem conforme disponibilidade orçamentária e obedece a alguns critérios. Por exemplo, servidores com mais de 60 anos ou portadores de doenças graves especificadas em lei têm prioridades. Segundo o Ministério, todos os processos administrativos e judiciais dos últimos anos que se enquadraram nesses requisitos foram pagos pelo respectivo órgão do funcionário. Mas, se mesmo diante destas regras, o servidor que progrediu de função ainda não teve o salário reajustado, são cabíveis providências administrativas ou judiciais. Se esse pagamento não se efetivar na via administrativa, estando o servidor na ativa, ou aposentado, ou já desligado do órgão, ele deve buscar a via judicial. E daqui a pouco, no Jornal da Justiça, isenção do imposto de renda. Isentar o imposto de renda apenas os deficientes aposentados fere os princípios da dignidade humana, dos valores sociais do trabalho e da igualdade. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que determina que apenas aposentados com deficiência tenham direito à isenção do imposto de renda.
No processo enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República destaca que isentar o imposto de renda apenas os deficientes aposentados fere os princípios da dignidade humana, dos valores sociais do trabalho e da igualdade. Para Raquel Dodge, com a evolução da medicina, da ciência e da tecnologia, muitas pessoas que sofrem de doenças graves conseguem conciliar o tratamento com o trabalho. Porém, além das barreiras do dia a dia, elas ainda enfrentam o alto custo dos procedimentos. Na ação direta de inconstitucionalidade, a Procuradora-Geral pediu também para que o processo seja julgado o mais rápido possível. Ela acredita que a demora na decisão vai trazer ainda mais impactos negativos para o trabalhador com deficiência. Os brasileiros estão prontos para irem às urnas e votar. Quem não comparecer precisa justificar a ausência, mas nem todo mundo precisa participar do pleito. Saiba agora quem é obrigado a votar e o que fazer no dia das eleições. 147.302.357 eleitores devem exercer o dever de votar nas eleições brasileiras. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição Federal, o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e para os jovens de 16 e 17 anos. No dia da votação, é indispensável apresentar na sessão eleitoral um documento com foto para comprovar a identidade de quem está na urna. Além disso, uma outra opção é baixar no celular o aplicativo e-Título. Neste caso, se o eleitor não tiver a biometria cadastrada, o documento pessoal também é necessário. 59,31% dos eleitores fizeram cadastramento biométrico. O eleitorado está espalhado em 5.570 municípios brasileiros e em 171 cidades no exterior. A faixa etária predominante é a de 35 a 39 anos. As mulheres representam 52,5% dos eleitores. Para saber seu local de votação é simples. Basta pesquisar no site do TSE, www.tse.jus.br. Na página inicial, digite seu nome ou número do título de eleitor, data de nascimento e o nome da mãe, quando houver. E atenção! Quem não for às urnas deve justificar a ausência até 60 dias após as eleições. Passado esse período, o eleitor que não justificou deve procurar o cartório eleitoral para regularizar a situação. Mas e quem não votou nas eleições anteriores? Pode votar? Claro, desde que a situação esteja regularizada junto à Justiça Eleitoral. A mesma regra vale para quem não compareceu no primeiro turno, mas quer votar no segundo. Só não está autorizado a participar das eleições quem estiver com título suspenso ou cancelado. Este mês é marcado pelo Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção ao suicídio. E o Supremo Tribunal Federal está realizando uma série de atividades para a promoção da saúde. Nesta tarde, profissionais e convidados participaram de uma conversa sobre risco, prevenção e cuidados em relação ao suicídio. Mesmo sendo tratado como um tabu, o suicídio é um grave problema de saúde pública em todo o mundo. Segundo especialistas que participaram do evento, todos têm que ficar atentos às mudanças de comportamento de um possível suicida e saber a hora de oferecer ajuda. A reportagem completa você acompanha no Jornal da Justiça, primeira edição desta quarta-feira. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. Quem está na redação do Jornal da Justiça é a repórter Fernanda Porto. Fernanda, conta pra gente quais são as últimas notícias de hoje. Boa noite, William. Boa noite a todos. A gente começa o giro falando que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, divulgou hoje nova lista de participantes da audiência pública sobre a transferência de controle acionário de estatais. O ministro informou que a mudança foi necessária em razão de alguns participantes terem desistido de participar da audiência pública. O tema é objeto de julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade. Em Sergipe foi inaugurado o Sistema Nacional de Videoconferência pelo Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Humberto Martins. A medida atende determinação do CNJ de que todos os tribunais, com exceção do STF, devem ter equipamentos para comunicação de vídeo em tempo real.
E no Rio de Janeiro, a Justiça determinou que a Assembleia Legislativa julgue o pedido de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão. Ele é acusado de crime de responsabilidade. Eu fico por aqui, você em casa, para rever nossas reportagens é só acessar nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E antes de encerrar, saiu o resultado da nossa enquete no Twitter da TV Justiça. Durante 24 horas, você, telespectador, pôde escolher os temas para reportagens especiais que serão exibidas no mês de outubro, em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal. O assunto mais votado na nossa página do Twitter foi a lei do feminicídio, acompanhada por Código Eleitoral e Lei dos Refugiados. Você escolheu e vai no mês que vem conferir as 3 reportagens no quadro Constituição 30 anos antes e depois. O Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.